Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu apartamento. Vem que eu vou mostrar pra vocês o apezinho que eu tô morando. Ó, então, chegando aqui em casa, a primeira coisa que a gente faz é tirar os sapatos e a gente calça as nossas pantufas. A gente guarda os nossos sapatinhos aqui, ó. Tá cheio de sapato usado. E quando a gente vai sair, a gente senta aqui, coloca o sapato e tal. Mas é isso, a gente não entra de sapato dentro de casa. Quando vier me visitar, já saiba disso. Deixa eu só mostrar uns detalhezinhos aqui do nosso mini hall de entrada, né? Que é a porta. Algumas coisinhas fofas que eu gosto. Que é uma particularidade da nossa casa, que a gente tem muita coisa de crochê. O nosso chaveiro é a primeira coisa de crochê que você vai encontrar. E eu gosto muito de coisas de crochê porque são feitas por pessoas especiais da minha família, né? A minha mãe e a minha avó, elas são crocheteiras, então tudo de crochê que eu tenho em casa foram elas que fizeram. Inclusive esse tapete que fica aqui no hall, esse nosso pezinho de porta, que é essa tartaruguinha de chapéu muito fofa. E aqui também, isso aqui era um chaveiro que arrebentou, mas eu acho tão fofo que eu coloco aqui também, no hall de entrada. Um cachorrinho, um ursinho, não sei. Isso aqui também eu adoro, esse porta-chaves, porque ele é de madeira. Isso também é uma coisa que vocês vão ver bastante aqui em casa, a gente gosta muito de madeira, crochê, coisinhas mais de vó, sabe? E eu adoro isso aqui, porque dá pra colocar chave, carteira, tudo que você tem que pegar na hora de sair, relógio, enfim. Aqui tem um caderninho de bolso do Felipe, que ele gosta de sair, levar o caderno, quando ele tem um insight, ele anota. Mas é isso, essa é a nossa entradinha. Ah, é muito importante a minha mandinguinha, que é sal grosso com alho, que eu coloco atrás da porta, né, pra defender a nossa casa de qualquer tipo de energias indevidas. Então vem cá conhecer a nossa sala. Gente, eu tô gravando esse vídeo mostrando meu apartamento, principalmente para eu lembrar do apartamento que eu morei, né? Eu particularmente já morei em vários lugares e eu não tenho registros desses lugares, e eu tô adorando morar nesse apartamento. Esse apartamento é alugado, a gente provavelmente não vai ficar aqui por tantos anos, e eu quero poder lembrar desse lugar e das coisinhas que eu tinha e deixar registrado, né, documentado um pedacinho da minha vida. E quem quiser assistir aí também pode ficar à vontade. Aqui o centro da sala é essa mesa, que a gente comprou bem baratinho, invernizou. Aqui também tem coisinhas de crochê. Essa almofadinha que foi a minha mãe que fez essa capa. Olha que linda. Essa almofada a gente coloca aqui porque é bem duro, sabe? A cadeira, ela não é muito confortável, mas aí com a almofada fica bem melhor. E aí, cada detalhezinho da casa é alguma coisa que a gente gosta, que a gente trouxe de algum lugar, de alguma parte da nossa vida. E é o caso desse suplazinho que a gente trouxe de Maceió, uma viagem que eu fiz com o Felipe e com a família dele. Daí a gente ainda não morava junto, mas a gente já tava montando nosso enxovalzinho. Daí a gente comprou esses suplazinhos muito lindos, feitos à mão pelo pessoal lá, os artesãos de Maceió. Aí, vamos mostrar aqui esse cantinho.
Esse cantinho aqui é um cantinho meramente decorativo, meramente ilustrativo. Cadeirinha de praia para quando a gente às vezes recebe visita. Violão, que eu toco violão, o Felipe também tá aprendendo, na verdade ele já sabe. Esse cantinho de vários enfeites que a gente gosta. Esse aqui eu mandei imprimir a gente tem um casal de amigos que tem uma máquina de impressão, né? E aí eles imprimiram para mim esse azulejo com Krishna e Radha. Eu acho uma imagem interessante de ter em casa, né? Os casais, porque são deuses hindus que trazem esse simbolismo de harmonia entre um casal. E aí eu gosto de ter em casa, acho simbólico. Aqui eu tenho essa pecinha, que é o símbolo do yoga, e aqui um Ramsa, né? Que acho que o Ramsa é alguma coisa judia, só que o pessoal Good Vibes trouxe para eles também. E a minha mãe trouxe isso aqui para mim da Argentina faz muitos anos. E eu gosto de colocar aqui. Meu porta-palhetas, eu ganhei isso aqui, é um porta-copos. Tem um joguinho bem ali de porta-copos que eu ganhei de um amigo também. Isso aqui é de pedra-sabão, não é? Isso aqui é um porta-incenso de pedra-sabão, muito lindo, em formato de folha, que o meu marido ganhou da irmã dele, muito lindo. E aqui a gente tem algumas pedras de um lugar muito especial que a gente gosta bastante. Essas pedras são lá de Olhos d'Água, de um riozinho que a gente costuma tomar banho quando a gente vai pra lá. E a gente trouxe essas pedras e também trouxemos essas pedras aqui que também são de lá. Olha só. Essas pedras também são lá de Olhos d'Água. Aqui eu coloco as plantas que caem para elas... dá todo um estilo, né, nesse móvel. Eu adoro esse móvel. Olha só a forma como ele encaixa, acho muito legal. E aqui nessa prateleira de cima a gente tem o nosso espaço do nosso altar. Então aqui fica o altar e aqui ficam alguns livros, coisas que a gente utiliza também relacionados ao altar. E aqui mais para baixo a gente já tem as outras coisinhas. Então aqui tem livros, um porta-retratos que eu ganhei, tô esperando as fotos para colocar, coisinhas de pintura e mais livrinhos aqui desse lado. Aqui embaixo temos jogos, alguns cadernos. Esse livro aqui, muito lindo, que eu ganhei da minha mãe, que ela mandou fazer pra mim. Eu sou muito fã de Turma da Mônica, né? Eu aprendi a ler quando eu era criança, lendo gibi da Turma da Mônica. Então, nossa, eu tinha caixas de gibi, que infelizmente se perderam com o tempo. Mas isso é história para outro assunto, de outro vídeo. Aí na última prateleira eu coloco mais baguncinha. Então aqui tem o cantinho do crochê e tricô, que é assim uma lástima na minha vida, porque eu comecei a fazer... Tem 2 anos que eu comecei a fazer um cachecol e nunca terminei. E o Felipe também tentou fazer crochê, mas não durou muito tempo. A gente precisa de um pouco mais de paciência pra mexer com isso aqui. Aí aqui ao lado tem outro violão, mas como, tipo assim, a gente tá usando mais esse, né? A gente deixa esse aqui guardado. Aqui ao lado nós temos esse móvel, é um aparador, né? Esse aparador nós ganhamos, usado já, mas assim, lindo. E eu gosto muito de enfeites, coisinhas decorativas, palavras que trazem aconchego, como a palavra aconchego. Porta-retratos,
Eu amo fotos distribuídas pela casa. Aqui sou eu e o Felipe na Chapada dos Veadeiros. Uma velinha. Gente, essa vela aqui eu comprei na Daiso. Só que ela não tem muito cheiro. Ela é de lírio e jasmim. E aí eu deixo só decorando mesmo. Agora isso aqui já é muito incrível. Eu recomendo todos terem. Você coloca óleo essencial aqui dentro desse recipiente. Coloca a vela aqui. E aí, quando esse recipiente esquenta, começa a sair, né, o aroma de óleo essencial pela casa toda. Ele é feito de barro, se eu não me engano. É lá da Chapada dos Veadeiros também. Eu adoro. É muito lindo. Mais plantas. Essa jiboia. Olha o tamanho dessa jiboia. Eu ganhei ela toda... Era só uma mudinha e ela já tá desse tamanho que a gente não sabe o que faz com ela. Tá parecendo uma cachoeira. Aí fica aqui a minha cachoeira de jiboia ao lado da minha espada de São Jorge. Agora chega mais para eu mostrar os detalhezinhos aqui dos enfeitinhos. Primeiramente temos vinhos. Nós não tomamos tanto vinho assim. Geralmente quando a gente vai para casa de alguém, a gente não vai muito também para casa das pessoas, mas quando a gente vai para casa de alguém, a gente leva um vinho e aí tomamos. Esse aqui eu comprei ontem, já dou um spoiler. Eu tive que comprar esse vinho branco de 1 litro, porque era o único que tinha, mas é para fazer um risoto. Então vai rolar um risoto aí. Provavelmente eu vou documentar, porque vai ser o nosso aniversário de 4 anos juntos. Então nós vamos comemorar pela primeira vez com um risoto. Taças. Temos esse quadro. Esse quadro foi desenhado, pintado por um amigo do meu marido. Sigam ele aí nas redes sociais. Ele faz umas artes bem legais em Goiânia. E aqui eu tenho uma coisa muito cômica. Na esperança de ter uma vitrola, que um dia terei, já tenho um disco. Mas não tenho uma vitrola ainda, mas quero muito ter uma. E tenho esse disco aqui, Super Cordas e do Dino, do Bugarins. É o meu primeiro e único disco de vinil. Um pandeirinho, uma flauta doce. E esse cantinho aqui é o cantinho dos aromas. Um incensinho, um defumador, umas ervas para queimar e defumar a casa. Esse aqui eu ganhei lá da Argentina também. É um porta-incenso. E essa vela aqui que eu tô doida pra poder utilizar é uma vela de massagem natural que uma amiga ela faz. Extremamente cheirosa, tô esperando a ocasião aí pra poder utilizá-la. Então, do outro ladinho da sala, vou começar então mostrando esse tapete, que quem fez foi minha avó. Se vocês olharem, aqui tem uma princesa e ele já é tão antigo que ele tá até um pouco rasgado. Mas esse tapete era de quando eu era uma pequena criança, então eu costumo cuidar muito bem das minhas coisas. Eu tenho ainda meus tapetes de quando eu era criança, colchas de crochê e tudo mais. Desse lado aqui nós temos o nosso sofá, que consiste em 3 colchões de solteiro empilhados, né? Acontece, mas ele faz bem a sua função. Mais almofadinhas, essas capas aqui quem costurou foi minha avó, quem fez. Perfeitas demais. E nesse cantinho nós temos um cantinho muito especial. A gente tem aqui um zafu. Temos 2 zafus, na verdade. E um zabuton.
E aí esse canto é para fazer meditação. Daí a gente senta aqui dessa forma. A gente senta assim e faz meditação. E aqui eu tenho algumas coisas que remetem ao budismo, né? Como eu não tenho um altar zen, mas eu coloquei isso aqui mais para decorar. Então, um bambu da sorte, umas estatuazinhas dos aqueles budas que eu não ouço, não vejo e não falo. E aqui alguns livros também. Esse aqui é um mangá sobre a história de Buda. Tem vários volumes, mas como eu não li nem o primeiro, eu não comprei os outros. Esse aqui é o primeiro, porque não sei se vocês sabem, mas diz a história que Buda nasceu nessa posição, né? Com um bracinho para baixo, outro para cima, apontando. Eu quero muito ler esse mangá e adquirir os outros e ler os outros também. Tá até para fazer uma coleção, fica muito lindo, né? E aqui os nossos livros autografados pela Monja Coen. Foi muito incrível, eu tive a oportunidade de conhecê-la. Esse aqui é o livro que ela autografou para o Felipe, que está dizendo: estamos todos sempre aprendendo. E a mensagem do meu. Esse livro se chama O que Aprendi com Silêncio, né? É uma autobiografia dela. No meu ela colocou algo parecido. Helena, sempre há o que aprender. Aqui tem rede. Um tamborete. Às vezes quando a gente está na rede, a gente quer apoiar um livro, um café. Também deixo um sal grosso com alho desse lado, porque aqui também é uma porta, de certa forma, né? E as nossas plantinhas, que eu até mostrei no vídeo anterior. Samambaia. Ali tem um buquê que tá secando, já tá completamente seco. E as nossas plantas. Aqui temos uma vista para um parque. É bem legal porque isso aproxima bastante os pássaros daqui. Então sempre tem barulho de pássaro, principalmente na hora de levantar, e às 5 da tarde eles estão sempre aqui, perto dessas árvores. Então agora vamos conhecer esse pedaço aqui do apartamento. Mais tapetes de crochê. Esse eu não sei quem fez, se foi minha mãe ou minha avó. Daqui a gente tem o banheiro. Banheiro, eu gosto muito de tapetinhos e capa de vaso. É higiênico? Não sei, mas que é muito fofo. É muito fofo, eu adoro. Eu tenho um toque que é com pia, então a pia tem que estar sempre arrumada e limpa. Às vezes não é o dia de eu lavar o banheiro, mas eu venho aqui, passo um pano na pia, limpo, passo uma bucha, porque eu gosto das coisinhas tudo no seu lugar. Eu adoro cheirinhos, amo cheirinhos no banheiro, amo enfeitinhos. Então aqui tem alguns cristais no meu banheiro, algumas conchas. Essas aqui são lá de Cabo Frio, que eu ganhei de presente. Mas banheiro é isso, gente. Não tem muito segredo, não. Aqui nós temos o escritório. O escritório e também closet, guarda-roupa. E aqui nós também guardamos roupas desse lado. Aqui temos roupas que estamos usando, mas elas não estão limpas, mas também não estão sujas. Então sabe aquelas roupas que o pessoal fala que empilha em cima da cadeira, que tem sempre uma cadeira para pôr a roupa? A gente deixa nessa arara. Esse aqui é o lado do escritório do meu marido, a cadeirinha dele, prateleira. Esse
quadrinho, esse posterzinho que eu dei de presente pra ele. E do lado de cá é o meu lado, mesinha de madeira, um espelhinho que eu tenho há muitos anos, que eu comprei no centro de Goiânia. E aqui tá essa prateleira, essas prateleiras que eu achei... Olha, ali tá torto. Peraí. Nós deixamos um tapete de yoga estendido pra quando a gente tá com um pouco de dor, de ficar sentado, aí a gente se alonga. Ó, até deu um estralado aqui no meu ombro. A gente faz uns alongamentos. E última coisinha que eu queria mostrar pra vocês. O nosso tá tudo bem, que é o peso de porta que a minha avó fez. Mas olha só que fofura. Muito fofo. Agora, gente, vamos vindo para o quarto. Nosso quarto de repousos. Vem ver. Aqui na porta tem esse filtro dos sonhos. E mais um pezinho de porta feito pela minha avó. Olha só que fofura. Eu pedi pra ela fazer uma flor, né? A cor de rosa é uma boa cor pra ter no quarto do casal. Se você for procurar um pouco sobre Feng Shui, você vai encontrar algumas cores que são mais benéficas. E o porquê? Plantas, temos um lírio da paz, temos uma zamioculca. Isso aqui também é muito lindo. Isso aqui eu comprei. Comprei na Amazon. Em cada lado, uma mesa de cabeceira com fotografias. Esse aqui é o lado do Felipe. Ele escolheu essa foto. Eu pedi para que cada um escolhesse, né? Eu, uma foto preferida e ele. Aí a preferida dele é essa aqui. Nós na meia maratona que nós corremos juntos. Um abajur e coisas para ler, que tem um Kindle. E do meu lado, mesma coisa também. Só mostrar a foto que eu escolhi. Esse aqui somos nós, lá no Mirante da Janela, lá em São Jorge, na Chapada. O livro que eu tô lendo. Gosto muito de ler à noite, para pegar no sono. E o último detalhe do quarto são esses quadros. O sol, que tá do lado do meu marido, e a lua, que é o lado feminino, que tá do lado que eu durmo. Agora vamos conhecer a nossa cozinha? Vem com a gente, tomar um cafezinho? Ó, a nossa cozinha fica aqui, logo à direita, quando você entra no apartamento. Você já se depara com um filtro de barro bem grande. Do lado do filtro tem esse filtro dos sonhos. Esse aqui o Felipe tem há muito tempo. Ele tem há muito tempo. E aí, quando nós nos casamos, nós juntamos nossas coisinhas antigas e compramos mais algumas. Tenho também umas plantas que estão enraizando. Eu deixo aqui. Suplementos, creatina eu não tomo, mas o meu marido toma. Me dá muita espinha. E aí eu prefiro não tomar. Mas tomo whey e colágeno. Mais porta-retratos. Aqui temos nossa lista de compras. Já fica aqui para quando a gente lembra, já anota. Isso aqui, gente, eu tô muito satisfeita com isso. É café em grãos. E aí eu comprei um moedor. Qualquer dia eu mostro pra vocês. Eu gravo um cafezinho da manhã bem lento, moendo o meu próprio café. Imãs de geladeira. Quem me conhece sabe, se você está me conhecendo agora, saiba que eu gosto muito de imã de geladeira. Se você me conhece
e quer me presentear com um imã de geladeira, fica à vontade, que eu estou aceitando todos. Tem imãs de alguns lugares, não tenho imãs gringos ainda, mas tem de muitos lugares do Brasil. E aqui do lado da geladeira, eu tenho esse... não sei o que é, um pôster, é de pano, mostrando algumas ervas, né? Aqui é um quadro botânico que eu comprei quando eu morava em Brasília. Eu morava sozinha. E eu nem reparei, mas as palavras estão escritas em francês. E curiosamente eu comecei a estudar francês esse ano. E eu achei muito interessante, né? As coincidências da vida. Eu só fui reparar que isso estava em francês quando eu comecei a estudar francês. Mais plantas. Olha essa jiboia. Eu tive que tirar o meu pano de prato daqui e passar a pendurar ele na geladeira, porque a jiboia começou a invadir a minha pia. Mais plantas. Aqui é a prateleira dos temperos. Aqui uns enfeitinhos. Até a minha tábua de cortar tem um significado. Essa tábua aqui era da minha mãe, aí ela me deu. E eu gostei muito dessa tábua porque ela é feita de donuts. E não é que eu goste de donuts, mas os donuts marcaram uma temporada da minha vida. De quando eu morei em Brasília. Eu comia muitos donuts com o pessoal do trabalho. Então, é um refresco, né, de memória. Também guardo alguns temperos do lado de cá. Essa rede que a minha mãe fez pra mim. Eu guardo alho e cebola. E mais uma cadeirinha de praia que às vezes a gente se cansa e quer sentar, né? Aqui, emendado com a cozinha, temos a área de lavar roupa. Tô com essa planta aqui, isso é uma planta de Vick que eu ganhei da minha amiga. Ela está esperando um vaso. Eu tenho vaso, tenho a terra, só falta transplantar. Só falta coragem. Minha máquina de lavar também é muito especial, porque ela tem esse forrinho de fuxico, que foi feito pela minha avó. Minha avó fez isso aqui para mim há muitos anos. Ela me deu, na hora que ela me deu, eu pensei que eu não tinha, tava morando com ela na época. Gente, o que eu vou fazer com isso? Aí eu guardei, né? E aí aconteceu de a minha avó fazer a passagem, né? Não está mais entre nós. E agora eu tenho a minha casa e eu arrumei o lugar perfeito para esse forro de fuxico. Então ele é muito especial, que é um pedacinho que eu tenho da minha avó. Mais coisas de crochê, puxa-sacos que minha mãe fez. E aqui é onde eu penduro o lixo reciclável. Então aqui eu tenho plástico e papel que eu coloco junto, e aqui eu tenho as latinhas. Aqui tem mais um banheiro, gente. Como sempre, o banheiro tem que ter capa de vaso. E esse banheiro é muito engraçado, porque você só pode fazer xixi, não é recomendado usar para outra coisa, porque provavelmente ele vai entupir. E também não é recomendado fechar a porta, porque você vai ficar preso. Então é assim, um banheiro muito engraçado. Mas tem uns enfeitinhos para papel higiênico, cheirinhos também, que eu adoro. Esse aqui é de flor de laranjeira. E tudo ficou mais bonito depois que você chegou. Esse enfeite também é muito engraçado, porque eu particularmente não compraria esse enfeite para minha casa. Mas o que aconteceu? Há uns anos atrás eu fui convidada para um casamento em outra cidade. E aí eu comprei toalhas de banho para dar de presente, e aí comprei isso aqui também para pôr junto assim, ó, ficar bonitinho. Aí aconteceu que uma das noivas pegou Covid, e aí o casamento foi cancelado na semana do casamento. E aí, como era em outra cidade, eu acabei que não fui, não mandei o presente, e aí fiquei com as toalhas e com o enfeite. Mas
guardei o enfeite e depois que casei fez um pouco mais de sentido, né? Distribuir palavras de afeto pela casa. Ah, não falei sobre a minha cesta de roupas. Aquilo ali é um cesto de colocar roupa suja. Era da minha mãe e a minha mãe me deu quando eu fui morar sozinha pela primeira vez, quando eu tinha 17 anos, há 10 anos atrás. Ah, ó, mais um, não falei, né, mas já mostraram aqui mais um imã de Krishna, mais uma imagem de Krishna e Radha, que eu gosto muito de ter em casa, muito bom para o casal, traz uma energia boa. E Buda, esses imãs eu comprei na Chapada também. Cada um eu comprei em uma vez que eu fui. Opa! Eu não tenho nenhum imã escrito Chapada dos Veadeiros. Quem for na Chapada aí e quiser me dar um imã, tô aceitando. Gente, esse foi o vídeo do meu apartamento. É um apartamento pequeno, mas é ideal para 2 pessoas. Eu adoro meu apartamento e eu estou muito feliz que eu consegui registrar esse vídeo mostrando como é o meu apartamento, porque eu sei que daqui a um tempo eu não vou mais morar aqui, vou morar em outro lugar, a casa vai se configurar de outra forma. Então é uma coisa que eu também recomendo vocês fazerem, né? Pô, documentem a casa de vocês. Acho que a gente tem muita foto, muito vídeo solto e a gente perde essas fotos, perde esse vídeo. E é isso. Obrigada por me acompanharem aí nesse cafezinho mostrando meu apartamento.